Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 4 do Voo Picado com a minha pessoa, Nuno Picado. E hoje trago mais um convidado para animar aqui as coisas, até porque eu estou aqui um bocado adoentado, então esta senhora vai ter que compensar e se calhar falar mais do que eu. Olá Magda, diz olá às pessoas. Olá pessoas, sabes que eu estava a pensar na minha vinda aqui ao teu programa em que, não é? Eu vou ter que me controlar para falar com umas pessoas cá de baixo. Porque eu estou cá em baixo e dizem que eu falo com umas pessoas lá de cima, eu estou lá em cima e dizem que eu falo com umas pessoas cá de baixo. Então eu estou aqui no limbo e eu pensei, tenho que me controlar para não dizer coisas assim. Diz o que quiser. Aliás, metade da nossa audiência metade, se calhar, bem mais metade, é fora de Lisboa. Sabes que a malta de Lisboa não liga nada a estas coisas, porque não, sério, porque eu acho que é por estar mais próximo, então não sente aquela saudade e não sente necessidade de ter aqui uma ligação extra à coisa. A ideia que eu tenho é essa, que a maior parte das pessoas que dão mais valor àquilo que nós fazemos, não quer dizer que não haja pessoas de Lisboa, obviamente, que gostam, Já vais mas criar aqui que, problemas. as pessoas mais longe do estádio. E especialmente de fora do país, então essas pessoas Sim. que participam mais que levam isto mesmo como eu preciso deste tipo de programas e projetos, não necessariamente Pela deste. aproximação. Mas pronto, olá a todos, mais uma vez, bem-vindos. Eu peço já imensa desculpa pela minha voz, mas era isto ou não fazer, porque isto não vai passar tão depressa. Portanto, eu vou ter aqui uma voz um bocadinho anasalada neste episódio, mas espero que não incomode muito. Como tradição, antes de começarmos a falar, e hoje temos dois temas que eu acho que são um bocadinho na linha daquilo que nós temos vindo a falar aqui, não necessariamente do futebol e do jogo e da tática, e para isso há outros programas e outros projetos, mas vamos falar de relações humanas e benfiquistas. Então, obrigado ao Rui Gonçalves, que diz que este modelo foi uma aposta ganha, contemos off da espuma dos dias. Muito obrigado, Rui, e obrigado por ouvires e concordo contigo, a ideia era exatamente essa. E isso até te digo, acrescento mais uma coisa, tenho pena, porque eu já tinha a ideia de fazer uma coisa deste género há muito tempo e tenho pena de ter adiado, nem saber porque acho que são coisas da vida, não é? Eu também andei entretido quase um ano com eleições e com tudo e mais alguma coisa, de trabalho e tudo o resto que vai acontecendo, e claro, não havia muito espaço para isso, só agora é que se proporcionou, mas de facto tem sido uma experiência também positiva para mim, porque sinto-me um bocadinho até mais motivado, porque estou a fazer uma coisa diferente e ao meu ritmo e ao meu tempo, é fixe. Acho que tem sido fixe para mim, ainda bem que vocês também estão a gostar. O Fábio Anacleto, o Marco Ribeiro, o Paulo Gomes comenta é o maior fã, comenta no Spotify e no YouTube, é o maior. Ainda vai ter connosco antes para beber uns copos, está sempre lá, vem de Gaia, ele vem assim de uma zona tipo distante, tipo Noruega, uma coisa assim, mas está em todos os jogos, à quarta-feira, ao sábado, ao domingo, é uma coisa impressionante. Sim. E paga cervejas. O Pedro Antunes, o Tiago Silva, o Pedro Conceição. E pronto, e foram estes os comentários. Depois houve mais no YouTube. No YouTube já estás a chegar aos haters ou ainda não? Já, nota-se logo a diferença. Mas pronto, mas tudo, estou indo ainda no positivo. Tu tinhas Tinhas falado disso no último episódio. É engraçadíssimo porque, Magda, eu estou a olhar para a frente porque a câmara está ali, mas Tranquilo. ignora. Isto depois vai fazer sentido na edição. Eu já sabia, né? já nisto há algum tempo, mas é muito engraçado a diferença de público entre plataformas. Eu acho que é muito engraçado. Não é bom ou mau, essa maneira como as pessoas recebem a informação diferentes. É completamente diferente. Ou até a motivação para comentar. Por exemplo, no YouTube só vão comentar se não concordarem ou se tiver alguma coisa má para dizer. Enquanto aqui na Spotify, na versão só áudio, é mais chill. E é super engraçado. Eu não sei se é o próprio ambiente que influencia as pessoas, ou seja, todos os comentários são daquele género, então toda a gente vai comentar assim. Mas é muito engraçado. Eu já sabia que ia acontecer, mas também não foi assim tão mal. Foi só um outro assim, um apontamento menos agradável. Mas faz parte. Então, Magda, hoje na verdade houve aqui uma batota, não é? Porque o tema que tu escolheste não foi propriamente tu que escolheste, fui eu que escolhi por ti. Sim, escolheste por mim, mas até calha bem em falarmos disso, por isso. Então, é tranquilo. Queres explicar mais ou menos o que é e o que é que. E sim, uma nota introdutória e depois vamos falar um bocadinho mais sobre isso, o que é que tens a dizer. Certo, claro.
Então, o desafio que tu me lançaste foi vir aqui falar sobre diferentes visões, ter essas diferentes visões em casa e como é que isso depois influencia o nosso dia a dia, as nossas interações pessoais. Para dar contexto, hum, nós já discutimos isto bastantes vezes e tu também passaste um pouco por isso. Hum, eu, no tema das eleições, a minha inclinação era por João Noronha Lopes. Sim, só uma coisa, não Portanto, precisas de justificar nada, é só sim, dizer. sim, sim, sim. Sim, Não, só não estou a estamos dar o aqui para isso. contexto. Sim, É pronto. isso, sim, só estou a dar contexto. Ou seja, eu não queria de facto, não quero que o rumo do Benfica continue por este caminho, portanto, eu queria de facto pela alternativa. E o meu pai, e é aqui que entra a questão da divergência de opiniões e como é que nós lidamos com isso no nosso dia a dia. O meu pai, desde o início, que tinha não oposto à mudança, mas oposto à pessoa que eu apoiava. Isto na primeira volta até acabou por ser bastante tranquilo, porque eu sei que ele desde o início manifestava apoio ao João Diogo Manteiga. No entanto, na segunda volta as coisas foram-se acentuando porque ele mostrou sempre uma oposição à pessoa que eu apoiava. Ou seja, criou aqui um género de um conflito que eu Havia sou aí um derby sincera, em casa. eu acho que ele lidou com isto melhor do que eu. Não sei se é da idade, não sei. Mas eu sei que eu era muito mais acesa nas discussões, porque para mim aquilo que era óbvio, não é? Em como, não acreditando nas pessoas que estão neste momento e que acabaram por vencer no rumo do clube, ele ia mais pelas pessoas e eu sei que ele acabou por na segunda volta votar no Rui Costa. Mas lá está, criou-nos opiniões divergentes e discussões acesas. E é isso que nós vamos aqui trazer. Mas é um derby, mas não é um derby, pá. Porque Eu já contei esta história várias vezes. Há é que muito tempo, é complexo. já houve tantos episódios que já ninguém se lembra de certeza, mas eu também, quando o meu pai era vivo, opá, nós tínhamos discussões do Arco da Velha por causa do Benfica e é um bocado estranho. Lembro-me de uma em particular que nós fomos a Londres de carro, então fizemos a viagem toda de carro e estivemos enfiados dentro de um carro durante pá, aí, 3 dias. Pá, vocês não têm ideia, porque ele apoiava o Vieira e eu odiava o Vieira. Houve aquilo, chegou um ponto que estávamos aos gritos um com o outro, por muito ridículo que isso pareça, e depois fez aquele silêncio tipo, what the fuck? O que é que acabou de acontecer aqui? Durante para aí meia hora fomos em silêncio na viagem e depois começámos a falar normalmente outra vez, tipo, como se, assumir os dois, tipo, ok, já chega, Sim. isto não é normal. Tem que haver Yeah. aqui um ponto de conversa qualquer. Yeah, yeah. E isto já há muitos anos, portanto, meu pai já morreu há algum tempo, portanto, eu sempre podia ouvir. E lembro-me de que os argumentos era que os que vinham de fora, eram os garotões. Eu lembro-me dessa conversa toda. E isso, se calhar, hoje ainda é um bocadinho. Sim. Esta ideia ainda está um bocadinho viva, não é? E eu não sei exatamente. Lá está, eu não acho que tu precisas justificar nada sobre ti ou sobre o teu pai, mas é só entender o motivo da divergência. Eu acho que essa parte é interessante e isso obriga-nos a entrar um bocadinho dentro do tema, não é? Ah, Porque é que achas que o teu pai e pessoas como o teu pai, não necessariamente de uma geração mais velha, mas se calhar com uma vivência diferente do Benfica, rejeitam tanto esta mudança, ou achas que é esta mudança em particular com determinadas pessoas? É muito esse ponto. O segundo ponto, essa mudança em particular e com as pessoas que estão, porque eu acho que hum, nós que consigamos dissociar quem lá está, o presidente daquele que foi jogador, conseguimos ter uma visão não um bocadinho mais, não é elaborada, mas conseguimos fazer essa dissociação e perceber o que é que seria o melhor para a instituição Benfica. O meu pai, desde o início, que teve sempre uma aversão, não sei, à pessoa do João Noronha Lopes. E eu perguntava-lhe muitas vezes, pai, mas Mas isso já tu vinha, por exemplo, de 2020? já vinha 2020. Eu perguntava, pai, tu tens que meter isso de lado e pensar naquilo que queres para o Benfica. Eu dizia-lhe, tu fizeste campanha, entre aspas,
os tempos eram outros pelo Luís Tadeu, que eu lembro-me tinha crachás do Luís Tadeu quando foi naquela eleição em que se elegeu o João Azevedo. Sim. Sempre, tu estiveste sempre do lado certo, porque é que agora estás do lado errado? Tens que perceber o que é que nós queremos do Benfica. E ele, mas as pessoas que ele se rodeou e eu não gosto. Ok, mas tenta pôr isso de parte, mas não consegues. Não consegues pôr isso de parte. E porque é que eu acho que ele acabou por votar o João Diogo Manteigas na primeira volta? É porque ele já conhecia o João Diogo Manteigas de ter aquela presença na Benfica TV. E o meu pai é uma pessoa que consome a Benfica TV. Portanto, ele já conhecia o João Diogo Manteigas. E quando o João Diogo Manteigas apresentou o projeto dele, e quando ele o ouviu falar, ele disse-me logo: eu gosto dele, gosto de o ouvir falar, e se ele não for eleito desta vez, daqui a 4 anos ele é o presidente do Benfica. Mas então achas que foi É a essa pessoa. quase familiaridade por já o conhecer e já o reconhecer como benfiquista há algum Exatamente, tempo? Ou seja, não é exatamente. desculpa a expressão, um paraquedista, que eu não estou a dizer que quem não, os outros eram, estou só a dizer. Na mentalidade é, olha, estes eu não os conheço, portanto estes são paraquedistas que vêm Exatamente. aqui aproveitar-se querem ganhar dinheiro, é isso? Exatamente. E mesmo que tu lhe tentasses, e lá está, e o meu pai está nos 71 anos, acho eu, e eu olhava para ele e dizia: ok, se ele pensa assim, as pessoas que estão na mesma faixa etária que ele, eu tenho 99% de certeza que pensam da mesma maneira. Porque essas pessoas e que estão mais longe do centro de Lisboa e que não têm aquela facilidade de ir às assembleias, etc., vão nos dias de hoje acompanhar o Benfica pelas redes sociais, pela televisão, uma coisa que não acontecia quando o Vale Azevedo foi eleito, não é? Basicamente, tu tinhas conhecimento das coisas, ou porque te interessavas mesmo pelo aquilo que se passava no Benfica e naquela altura ias às AGs, ou pelas informações que já na altura vinham na comunicação social, nos jornais, etc. Daí, naquela altura, eu acredito que o debate que houve teve impacto entre o Vilarinho, já depois, obviamente, da eleição do João Vale Azevedo, em que se colocava a reeleição em causa. Eu acho que esse debate teve impacto nos benfiquistas porque foi a exposição que houve naquela altura. Como vivemos dias diferentes e a maneira de se acompanhar o Benfica é diferente, as interações com as pessoas são diferentes. Como tu dizes, aquele paraquedista que vem de fora e que tu Paraquedista, se não. calhar é um termo. Sim, Parece mas que é há falta de melhor. Mas é Há uma pessoa falta que de não é melhor, temos que conhecida, vá, dizer. digamos assim. Vá, é isso que Exatamente, pronto, significa. não é conhecido e Senão pensa que nós não estamos a insultar. Isto é um está. tema muito sensível ainda, Magda. É Temos que ir muito assim com os sensível. dedinhos do Mourinho em cima disto, porque isto não dá. Eu sei que se ao dia desse eu for discutir isto com o meu pai, eu vou me chatear outra vez e não vale a pena. Mas é aquilo que nós estamos aqui a falar. É muito difícil um benfiquista que não acompanhe o Benfica por dentro como nós, com a informação que temos, em que absorve o Benfica pelas redes sociais, não aquela parte da bolha, e depois aí vamos também entrar um pouco no teu tema, mas na parte do Facebook em que tu concentras todo aquele público-alvo, não é? É muito difícil depois uma pessoa que não está nas câmaras seja, não seja considerada um oportunista ou alguém que não quer o bem do Benfica. E depois é aquilo que nós já falamos tantas vezes. Aceita-se a mediocridade num sentido de conforto, não é? Ou Uhum. seja, vão por alguém que já lá está, e depois eu sei que isso foi o que aconteceu na segunda volta. O meu pai sempre disse: se o Noronha fosse à segunda volta, acabaria sempre por votar no outro. E eu sei que ele votou no Rui Costa por causa disso, por uma questão de conforto e não querer o Benfica na mão de outro. Epá, agora, De pessoas que não conhece. é tão complicado, pá. Não, mas sim, deixa-me perguntar-te uma coisa. Onde é que o teu pai normalmente consome informação sobre o Benfica? Que meios é que ele usa? Televisão, jornais? Televisão e Se pudesses pôr normalmente acima. Isto é é. muito científico, mas se pudesses pôr por cima a percentagem das coisas, olha, vê 50% da televisão, vê.
Eu acredito que é um 80 televisão, 20% redes sociais, no entanto, só o Facebook. Portanto, rede social, Certo. E basicamente. ainda compra jornais e Record, a Não, já bola. não compro jornais, já não compro jornais. Portanto, é televisão e redes É, sociais. Mas redes nomeadamente a sociais televisão. fora um bocadinho da nossa bolha, né? No Facebook Claro, a história é um exatamente. bocadinho diferente. E o Exatamente. canais é tipo que é CMTV, a Now, onde há aquelas discussões da bola, ou é coisas Ele assim um bocadinho mais CMTV soft? até não, CMTV até não costuma ver BTV, né? Estavas a dizer via a BTV, né? BTV, sim, vê maioritariamente a BTV, até por causa dos jogos de modalidades e tudo mais, que ele sempre acompanhou e acompanha. Perdão, mas os canais de notícias, Chico Notícias, CNN, todos os programas de desporto ele acaba por ver. A CMTV ele acabou por ver mais na questão agora dos candidatos, em que eles faziam entrevistas, opiniões com os candidatos nesta parte das eleições. Ele aí consumiu mais a CMTV, mas não é canal que ele Certo. vá ver muito em relação ao desporto. Pá, mas Então, é essa bolha. Nós vivemos numa bolha e eles vivem noutra bolha. sim, mas o problema é que a bolha deles é muito maior, né? Exatamente. E, e achas que isso tem influência sobre depois os argumentos que tu ouves, por exemplo, tu notas assim às vezes que há assim um alinhamento com as coisas que vão Uhum. sendo ditas na televisão? Claro que sim, porque tu, se acompanhaste e como estiveste bastante ligada às eleições, nestes canais tu não ouves discutir os projetos, tu não ouves discutir as medidas que eles querem apresentar, que eles querem implementar no Benfica, tu não ouves isso. Tu é lavar a roupa suja, isso é que interessa quem vai sair por cima ou não. E muitas vezes eu dizia, pai, ok, então vamos sentar e vamos ver os projetos dos candidatos. Não preciso, não preciso, porque eu já ouvi. Não ouviu, não, ele se calhar ouviu 1% de 100%. E porque era aquilo que passava nas entrevistas. E o mais curioso é, repara, porque da mesma maneira que ele usa toda esta fonte de desinformação, não é? Para basear a sua opinião nos candidatos e nas escolhas que ele acha que são as corretas para o Benfica, é a mesma via que o levou a não votar no Luís Filipe Vieira. E ele também votou no Luís Filipe Vieira no passado. Mas nestas eleições, com a postura que o Vieira teve em muitas das entrevistas, ele disse: não, ele não devia ter feito isto, ele já está ultrapassado, etc, etc, etc. E eu fico a pensar, Então é pode-se sempre a dizer, pessoa, é sempre a cara, não é pode-se o dizer projeto. será justo dizer que não é, o problema não é tanto a mudança, porque se calhar há predisposição para isso, mais as pessoas que estão à Exatamente. frente. E portanto, se calhar o fator lá está de haver um histórico e de um conhecimento e de ser uma cara presente ao longo do tempo, tem muita influência. Se calhar tem mais influência do que muita gente acha, se calhar não. Exatamente, opá, Neste eu caso, concordo. se calhar não. Eu ouço-te a falar e já ouvi esta história não sei quantas vezes, mas nós não podemos estar aqui a Eu dizer sei. que isto é científico e que vamos extrapolar isto para aquilo que aconteceu. É um caso, mas acho que é um caso familiar, se calhar para muita gente que ouve, não é? Que eu já ouvi esta conversa muitas vezes, inclusivamente do meu pai há muitos anos, quando lá está, quando discuti com ele sobre o Vieira, ainda no tempo que as alternativas era o Bruno Costa Carvalho quando apareceu e ele dizia que o Bruno Costa Carvalho, mau exemplo, eu sei, mas que era mandatado pelo Porto para destruir isto tudo, que era porque ele era da cidade do Porto, Sim. e como se no Norte não houvesse uma data de benfiquistas, mas porquê? Porque aquilo era aquilo que ele ouvia nesses tais programas. O meu pai também via muita televisão, SIC Notícias. Eu sou do tempo, quando era puta, de ver os donos da bola, aquilo era religioso, aquilo era um painel Uhum. enorme de comentadores e falava-se ali, começou aí um bocadinho. Eu acho que, não sei se foi o primeiro, mas acho que foi o primeiro assim com muito impacto, que aquilo era quase religioso, Sim, toda a gente via aquilo, que era o Alfredo Farinha. Lembras do Alfredo Farinha, aquele da bola sim. do benfiquista? Esse é um grande jornalista, era benfiquista, obviamente, ninguém esconde, mas era uma pessoa, era um daqueles à antiga. E acho que esse foi o primeiro exemplo que esse tipo de programas, tem muito impacto e muita audiência. O que é que ele tinha uma audiência brutal? Era o David Borges, que até morava ao lado do meu pai, ao perto do meu pai, a apresentar. E depois o nível de discussões que aquilo sim, e o impacto que aquilo tinha. E desde aí tudo o resto, isto são filhotes
dos donos da bola, uns melhores, outros piores. Agora há muito também a linha do pensamento filosófico e tático sobre o futebol, e vemos muito isso também. Noutro ramo, há quase duas escolas. Há dessa que só se fala do jogo e dos duelos dentro do jogo, e dos duelos dentro dos duelos dentro do jogo, e outro que se fala um bocadinho da espuma dos dias, como estava a dizer há bocado o nosso ouvinte, de sobre tudo ou nada, um bocadinho como nós também estamos aqui a fazer sobre o que se passa no futebol, e casca-se nos árbitros o dia todo. Mas, e depois o que é que prevalece? É isso, é o que assume. E é isso que as pessoas Quando vão não há assunto, consumir. cria esse assunto, não é? Exatamente. Exatamente. Pois é que quando o meu namorado diz, e isto, ele também teve algumas discussões com o pai dele, e nós tivemos todo, não, repara, nós tivemos todo um momento em que éramos os dois a discutir com os nossos pais, nós contra o que está instalado, eles os dois juntos entre aspas, contra nós, e nós estávamos, ok, não vale a pena. Tu próprio atiras a toalha ao chão após 1 hora, 2 horas de discussão, Sim, porque não vale a pena. não vale a pena, porque depois começa a ser, deixa de ser uma discussão sobre factos e sobre razões, mas sobre quem é que tem razão. Exatamente, é muito E quem isso. é que tem a opinião dominante sobre o outro. E portanto, Por passado algum isso, tempo, não vale a pena, porque tu já não vais a lado nenhum. não, Tu podes apresentar factos que já ninguém ouve os teus factos. E portanto, nada. quando se chega a esse ponto, e se calhar quanto mais próximas as pessoas são, pior ainda, porque há ali muita coisa, muitas discussões passadas e que nos dão ali um histórico que este gajo é sempre assim, este gajo, tá. Ele só diz isto porque sou eu, que se fosse outro já ouvi. Exato. E portanto, se calhar a pergunta que fica para nós, e para ti agora em particular, mas depois para nós, e para mim e para quem nos ouve, se quiser, e se quiser partilhar isso com outros amigos, também pode ter essa conversa, é como é que se chega a estas pessoas, como é que se consegue ter conversas. Como é que se consegue ter conversas construtivas de modo não necessariamente a mudar, porque se nós dizemos isso, eles também podem dizer: eu vou mudar a opinião deles, eu vou falar com eles e vou mudar a opinião deles, Exato. e vou fazê-los ver que eu é que tenho razão. Portanto, isto dá para os dois lados, né? Nós não somos os donos da razão, independentemente de estarmos convencidos ou não que estamos do lado certo, e eu estou, e continuo a estar. Mas cada um pensa assim, não é? E portanto, como é que se tem estas conversas? E como é que se chega a estas pessoas? Se calhar andamos aqui há muito tempo, se calhar a bater andamos aqui há muito tempo, se calhar a falar para as pessoas que estão já connosco e já pensam como nós, não é? Como é que nós chegamos aos outros que não pensam como nós? Olha, isso, por exemplo, para chegarmos à questão que o Luís Filipe Vieira não era a pessoa certa para o Benfica, foram anos, anos de luta. Como é que nós chegamos a essas pessoas? Eu acho que vai sempre depender do contexto do outro lado. E não é uma questão desportiva, não é? A malta acho que muita malta acha que a questão desportiva tem um impacto depois no outcome das coisas, mas eu não acho que a questão desportiva o tenha, senão as eleições tinham corrido de maneira diferente. Portanto, é a questão mesmo de chegar no porquê do que é apresentado não é suficiente. Se é fácil, não é? Eu acho que é uma questão que tem pano para mangas e é uma luta e tem que ser uma luta constante. Temos que ir apresentando factos. Não podes apresentar tudo de uma vez, percebes? Tens que ir apresentando, dado a conhecer, levar as pessoas a uma Assembleia Geral, por exemplo, ou se elas forem transmitidas online, pôr essas pessoas a ver Esse é essas outro. AGs. Desculpa interromper, mas esse é outro Nada, golpe nada, de nada. gênio, Pois, bem sabemos, porque não é? quem está no Benfica sabe mais disto a dormir do que nós acordados, em termos daquilo Exato. que resulta e que tem impacto. Lá está os tais programas de televisão, que as pessoas que chegam a esses pontos inevitavelmente estão todas mais ou menos controladas por quem. Às vezes não é por quem os coloca lá, mas é por quem os indica assim no. Alguém pergunta: olha, Sim, que tal, o que é que achas desta pessoa? Essa pessoa pode ser. E a pessoa que vai, que nem sequer faz ideia que estas conversas existem entre as direções e os jornalistas e convidados, mas se calhar essas conversas existem. E acaba por estar ali um bocadinho condicionado numa lógica de não de ter cartilha, porque nem todos têm, há uns que claramente têm, outros que nem por isso, mas de
Se eu me estico, eu sou capaz de perder o meu lugar, percebes? Uhum. E havendo sempre essa nuvem por cima, o teu comportamento se calhar é um bocadinho menos independente. Não sei se é justo Uhum. dizer isso, mas às vezes tenho essa sensação que aquilo ali é uma posição condicionada. Mesmo na Benfica TV. Até aí então é pior ainda. Mas aí acho que não era normal. Aí é o canal do clube, também ninguém está à espera que claro. vá para lá o Nuno Picado rasgar o Rui Costa e o treinador de cima a baixo. Isso não faz sentido. Mas era bonito. Não sei se era bonito, mas aí não faz. Aí já basta aos outros fazerem esse papel. Também não vamos nós ali para a nossa própria televisão, que é para depois ter os gajos do Porto Canal a partilhar isso. Quer dizer, era o que faltava. Mas percebes, há ali um bocadinho esse condicionamento existe, e isso existe em relação ao Benfica, ao Porto e ao Sporting. Vai para lá um adepto do Sporting rasgar o Varandas todas as semanas e dizer mal tudo e todos. É uma questão de tempo até o arranjam ali uma desculpa qualquer para pôr andado ali e meter lá outro que o que possam seja mais controlável, percebes? E tendo em conta aquilo que nós estávamos a falar, que é a quantidade de gente que só consome este tipo de meios e de conteúdos Não temos noção. para falar ou para discutir futebol. A verdade é que está sempre tudo muito alinhado com aquilo que é a norma vigente, com aquilo que são as direções atuais, não é? E às vezes parece que só há mesmo um empurrãozinho para a mudança quando as coisas estão mesmo uma desgraça autêntica, mas que tipo há tudo a arder. Se não for assim, normalmente a tendência é para manter as pessoas que lá estão. Aliás, e nós historicamente já vimos isso, já falamos aqui várias vezes sobre isso. O Benfica, acho que só por uma vez é que um presidente, tirando a parte em que os presidentes mudavam, as eleições eram todos os anos, portanto os mandatos eram só de um ano, aí havia mudança, mas a partir do momento em que passou a haver 3 mandatos e depois 4, acho que só por uma vez, e posso estar enganado, mas se não foi uma, foram 2, só por uma vez é que o presidente eleito não foi reeleito, que foi o Vale Azevedo. De resto, foi sempre. Mas repara, justifica-se muito que isso só aconteceu. Desculpa ter-te interromper. Justifica-se muito que isso aconteceu por causa do debate ou por causa do apoio do Eusébio ao Vilarinho. Lá está outra vez, as pessoas. Eu continuo a dizer que não foi o Eusébio, foi o Jardel. O Jardel, eu estava lá, eu lembro-me daquela altura. Pronto, O Jardel foi uma figura. excitação e foi uma excitação e um impacto brutal. É a figura. O Eusébio aparece já mesmo na fase final, mas isso é uma discussão que nem eu nem tu vamos estar certos, porque não há uma maneira de comprovar isso. Mas a minha sensação que tenho é claramente quando ele anunciou o Jardel e apareceu com o papel do Jardel, as coisas mudaram, porque toda a gente queria o Jardel no Benfica. E naquela altura estamos a falar de tempos em que os candidatos que apresentavam os jogadores era quem é que tinha os melhores jogadores. Portanto, era esse hábito. Portanto, se calhar hoje os mais novos olham para isso. Por causa do Jardel, agora isso não faz sentido nenhum. Na altura era assim. Na altura apresentava-se jogadores. Aliás, o Vilarinho também apresentou mais. Era o Sorino, que depois afinal já não era, que era o David Luiz, e era o Roger, que acabou por vir do Fluminense, se não me engano. Mas o Jardel era assim o cabeça de cartaz, que depois até acaba por não vir e foi para o Sporting marcar 40 e tal golos. Mas lá está, é assim que tu viras as pessoas. Não era a questão desportiva do Benfica na altura. Não é? Sim. É como é que se chegou a essas pessoas? E mesmo assim o Vale Azevedo teve 42%, se não me engano. Exatamente, porque tu chegas a essas pessoas, tens. Como é que. Não é um suborno, não é uma chantagem, mas acaba por ser uma chantagem emocional, não é? Porque não era a questão. Também acaba por fazer parte, porque as pessoas depois cada um usa as suas Claro, armas, obviamente, mas não era a questão desportiva do Benfica, não era a questão financeira do Benfica, não era o estado das contas, não foi isso que influenciou a votação. Foi o impacto que essas pessoas tiveram naqueles que e repara tinham que no poder de mudar. Se hoje podemos falar no mandato de Rui Costa e do descalabro que foi a todos os níveis, desportivo, acho que o Benfica está hoje pior. Não vamos entrar nessa discussão, mas vamos só falar de factos. Quer dizer, o Benfica ganhou pouco, gastou muito, está em termos gerais mais desunido e pior do que estava 4 anos antes ou 5 anos antes, quando ele entrou. Portanto, isso parece-me factos. Ele melhorou o estado e pouco mais. Não deixámos de apostar na formação. Portanto, há uma série de fatores que indicam que o Benfica está num rumo que não nos vai levar a grande sítio e que está pior do que estava. E portanto é um mandato negativo. Sendo um mandato negativo, se calhar havia motivos para a mudança, mas não. Exatamente. E nem agora, nem quando Vale Azevedo lá estava e o Benfica devia dinheiro a toda a gente. Eram histórias recabulescas como aquela do Roosevelt que veio treinar para
para o estágio na Suíça, o que é que era, e depois um dia depois foi-se embora, porque depois o Valdes veio dizer que fez xixi nas cuecas. E, pá, aquilo era com o Poborski que veio, depois não pagámos ao Manchester United, era toda a gente a pedir-nos dinheiro, era só gente a dizer que foram burladas, que bom, aquilo, o Benfica era uma confusão desgraçada. E mesmo assim havia resistência à mudança, e eu até hoje estou convencido que o Vilarinho só ganhou aquelas eleições porque apresentou a Mário Jardel. Anunciou, não apresentou, anunciou a Mário Sim. Jardel. E esse foi o trigger para as pessoas mudarem de opinião. Ok, isto está ali renhido, mas agora eu vou para este porque eu quero o Jardel. O Jardel foi uma excitação, uma coisa. Ou seja, é só o futebol. O futebol, o futebol, o futebol, o futebol, Ah, o futebol, sim. o futebol, o futebol, o futebol. Lá está, a parte, e tens razão, o futebol é que controla, entre aspas, o Benfica. Não, mas eu não acho, ou seja, as modalidades, etc., Ninguém quer saber disso. não Muito tem pouca impacto gente. nenhum. Muito pouca gente quer É o saber disso. futebol, mas eu continuo a achar que não é o desempenho desportivo e a vertente desportiva que acaba por ter impacto. É, nesse sentido, o que é que pode melhorar ainda mais, não é? Não sei se me estou a fazer entender. E eu muitas vezes penso isto. Eu acho que eu concordo Diz, contigo, desculpa. mas acho que neste caso até é difícil de aplicar essa fórmula, porque nós no futebol estamos mal, não é? E estamos ainda pior agora. Portanto, ou seja, imagina que o Benfica tinha começado muito bem o campeonato, não é? E que ia com 4 pontos de avanço à altura das Sabe o que é que eleições eu acho? e tinha ganhado ao Newcastle e ao Chelsea e estava a fazer figurões. Rui Costa tinha ganho a primeira volta. Mas, ou seja, mas não é o caso e mesmo assim ganhou, percebes? Ou seja, já nem se aplica bem essa lógica do futebol que nós estávamos a falar antes. Parece que as coisas mudaram um Porque bocadinho aí é a e que pessoa. agora há uma resistência maior ainda. Parece que há divisões e eu estou deste lado e os outros estão do outro e ninguém fala com ninguém. Era aquilo que eu te estava a dizer, que eu te ia dizer, desculpa. Eu muitas vezes penso, será que se fosse outra pessoa que não o Rui Costa, ou seja, não desconhecido, mas não um ex-jogador de futebol que marcou tantas gerações, que não marcou gerações portuguesas, não marcou gerações benfiquistas. E isso, peço desculpa, mas o Rui Costa no Benfica, não, enquanto jogador de futebol, a presença dele não é propriamente avassaladora. Portanto, se fosse outra pessoa no lugar do Rui Costa, achas que teria ganho? Porque tu não consegues, Vamos estas imaginar pessoas não Vieira. conseguem Vamos imaginar dissociar. Vieira, que era Vieira, não é? Acho que ia ser difícil, mas talvez não houvesse essa. Repara, se fosse o Vieira, vamos imaginar que era o Vieira, apesar de estar há muito mais tempo e já quase, para muitas pessoas, já quase se confundir com o Benfica, não sei se não acabava por ser mais fácil, precisamente por ser quase assim um fim de ciclo. Ou seja, ok, eu já tenho este histórico todo, estas coisas não estão a correr bem, os processos todos, estas coisas todas. Mas está na altura. O Rui Costa, como era uma cara nova, para nós não é novo, né? Mas há muita gente que Sim. interpreta assim. Aliás, eles próprios vendem isso assim, que estão há pouco tempo no Benfica. E que tem essa tal bagagem futebolística de ser uma pessoa um ídolo para muitas pessoas, eu acho que torna a coisa mais difícil ainda. Exatamente. Acho que sim. Portanto, voltamos sempre ao cerne da questão, que é a pessoa e quem dá a cara que vai ter impacto. E o tempo que essa pessoa aparece, que tem exposição e que vai falar no Benfica. No entanto, isso depois também nos traz a outra questão, e tu acompanhaste bastante mais de perto a questão do João Diogo Manteigas, em que ele apresentou a candidatura dele com um ano de antecedência, não é? Começou a ter, ou a tentar ter essa presença, obviamente que na televisão em si foi muito mais na parte final das eleições, mas apresentou o seu projeto com alguma antecedência, deu-se a conhecer aos sócios, muitos deles já o conheciam, mas mesmo assim o resultado que ele acabou por ter na primeira Magda, mas volta depois aí não. acontece um fenómeno que eu acho que é engraçado. Lá está, eu tinha dito que já não íamos falar muito das eleições, mas se calhar há algumas coisas que são temos que ir, curiosas não é? e como eu passei por elas, se calhar é um input interessante para as pessoas ouvirem, que é que neste caso em particular começou-se muito mais cedo porque havia aqui uma lacuna muito grande em termos de comunicação, ou seja, era preciso haver muito tempo para as pessoas se habituarem à ideia daquela pessoa como candidata do Benfica, porque apesar de aparecer na televisão não era propriamente uma figura muito conhecida, apesar de ser conhecido, mas não estava ao nível do Rui Costa, portanto, Sim, e o sim, alvo sim. era Rui Costa.
Depois, com o adicional de previsivelmente aparecer outra lista que já tinha estado em 2020, também ia ter muito impacto e, portanto, também havia essa concorrência. Portanto, o alvo era Rui Costa, mas pelo meio ainda ia aparecer alguém que já tinha muito impacto mediático e, portanto, era preciso começar o trabalho muito antes. E nós não tivemos, claramente, e acho que isto não é surpresa para ninguém, não tivemos nem de perto nem de longe o mesmo tempo mediático nos grandes meios como tiveram Sim. outros. O Rui Costa, até o Vieira estava lá o tempo que queria nos canais, era a 1 e 2 horas de cada vez. Mas nem era tanto isso, sabes? E agora que tudo isto acabou, e tendo passado por isto, às vezes não é bem. O problema não era bem só o tempo, mas era também o estilo das entrevistas que tu tinhas, porque eram Sim. quase os jornalistas. E houve um na SIC Notícias que foi inacreditável, que parecia um interrogatório, nem deixava o João falar, que é o estilo de entrevistas que se faz a umas pessoas comparado com outras. Ou seja, tu tens o tempo na televisão, dão-te tempo na televisão, mas dão-te tempo na televisão para te descredibilizar e para acabar contigo, quase. Parece que é ali quase uma missão. Não todos assim, não são todos assim, mas alguns em particular são assim. Essa série de entrevistas que houve na SIC Notícias, feitas a todos os candidatos para aí a 3, 4 meses, 3 meses, 2, 3 meses das eleições, em que foram 4, ou creio que foram 4, que o único que tiveram todos o mesmo jornalista, menos o João Diogo Manteigas, que foi o primeiro a ser, que foi autenticamente atirado contra a parede pelo jornalista que nem sequer o deixava falar. E em todos os outros apanharam um jornalista muito mais fofinho, que fez um trabalho dele melhor, digo eu, e pelo menos deixou as pessoas falar. Eu lembro-me de outro episódio em particular que na véspera das eleições, acho que foi o Paulo Catarro, portanto aquilo deve ter sido da CMTV, que entrevistou os principais candidatos, que era o Rui Costa, o Vieira, o Noronha e o Manteigas. E quando o Manteigas foi lá, o Paulo Catarro perguntou-lhe por um elemento da sua lista que tinha um processo e que se isso não era problema, isto na véspera das eleições, ao que o João Diogo Manteigas teve que dizer: olha, você não está a falar da pessoa certa, essa pessoa que você está a falar é outra pessoa que nem sequer não tem nada a ver connosco. Mas a ideia já passou. Mas aí, sim, exatamente, A vai ideia já passou. descredibilizar. O bichinho já está Sim. na cabeça das pessoas. Isto foi na véspera das eleições, a 2 dias das eleições, o que é que foi? E percebes, mesmo quando tu chegas à televisão e depois acontecem este tipo de coisas, a missão é praticamente impossível. Yeah. E a sensação que, por exemplo, o Rui Costa começou a campanha muito, muito tarde. A campanha do Rui Costa foi comprar jogadores e seguir a sua vidinha enquanto todos os outros andavam a porrada uns com os outros, não é? Tu nem sabias se ele se ia recandidatar, na verdade. Mas na verdade havia tanta gente todos os dias a fazer campanha pelo Rui Costa, a denegrir todos os outros. Basicamente eles não precisavam de fazer nada. E isto em termos democráticos, em termos de justiça democrática, isto não é. Se nós pensarmos isto não faz muito sentido. Mas o jogo é este e é este há muito tempo. E se calhar, pior ainda, pirou com a criação da BTV, porque a BTV é o canal do clube onde ninguém vai ali dizer mal do presidente ou de quem quer que seja. Portanto, tens ali todos os dias, quase 24 horas por dia, um canal quase a fazer campanha pelo candidato. Sim. Porque eles dizem: mas nós não tocamos no assunto. Não tocas no assunto diretamente, mas indiretamente o assunto está sempre lá, não é? E porque o público-alvo está a consumir aquilo. Obviamente. Quando tu estás a defender o treinador, quando a situação já é indefensável, quando tu estás a dizer que os jogadores são todos bons, quando estás a ver a equipa não joga nada, quando estás a dizer que a equipa joga bem e toda a gente a dizer que a equipa joga mal, ou seja, estás aqui a fazer com que ninguém olhe para aquilo que são os problemas, a tentar esconder os problemas em véspera das eleições. Tu estás a fazer campanha mesmo que não achas que estás. Portanto, isto para 2029. Eu ia dizer que o que aconteceu é uma grande lição, mas essa eleição já devia vir de 2020 se calhar, e não se aprendeu absolutamente nada. E provavelmente não se vai, porque se o clube estava dividido em 2020 em 2, agora está em 3 ou em 4. Isto agora é pior ainda. A única maneira para as próximas eleições é se a pessoa que lá está agora, o Rui Costa, não se recandidatar, e se a máquina que lá está não apresentar uma pessoa conhecida dos benfiquistas, em que aí vai criar dúvida de onde é que vem esta criatura. Mas, repara, isso não vai acontecer. Mas já se percebeu que o Rui Costa vai estar no Benfica como esteve o Vieira, porque enquanto houver, se ele se recandidata agora com as condições em que deixou o clube, com a divisão que estava instalada, com os resultados apresentados, e mesmo assim se apresenta e ganha desta maneira, não há motivo absolutamente nenhum para não se continuar a candidatar. Olha, eu este fim de semana estive por Porto Alegre
Uhum. e fui lá almoçar a um restaurante em Caia chamado Leitão. Acho que é um dos restaurantes mais famosos lá da zona, que está sempre cheio. Ah, chama-se Leitão, mas não havia leitão. E eu vi lá na parede uma placa de homenagem ao senhor que era, eu não sei se é o senhor Leitão, que era Era o, engraçado. o dono original, ou o fundador do Ok. espaço, que era uma placa oferecida em sua honra, que dizia o seguinte, e eu passo a bola porque eu li isto, olha, isto é muito interessante para a conversa que nós vamos ter. São duas frases de homenagem. Uma delas diz: a coragem é a capacidade de cumprir o dever mesmo quando se morre de medo. Portanto, acho que isto foi oferecido pelos bombeiros locais numa altura que houve um incêndio e o senhor ofereceu as instalações para os alimentar e por aí fora. Então, depois fizeram-lhe uma homenagem. Mas a segunda, depois eu olhei para aquilo e fiquei pensando: será que isto faz sentido? E agora tu vais-me dizer: só pode haver amizade entre os que acreditam nos mesmos valores. Isso é profundo. E faz-nos pensar. Eu fiquei a pensar, eu já Ah, estou da minha opinião, mas eu gostava de saber o que é que tu achas dentro daquilo que é aquilo que nós estamos a falar também, não é? Do pai e filha, um vota num, outro vota no outro, estão a discutir, mas ok, mas os valores, eu acho que eu tenho os valores que os meus pais me passaram. Os valores acabam por ser os mesmos, as opiniões é que são distintas. Faz sentido? Agora, se pode haver, só pode haver amizade, desde que haja respeito e tiveres então, estás aquilo de acordo em com a que frase ou não? acreditas. Epá, é complicado porque pondo. Agora puseste-me aqui no, entre a Oh, espada e a Magda, não há aqui parede, uma que era resposta certa ou uma errada, só há aquilo que tu achas sobre o assunto. não há, não há uma resposta certa e errada, mas faz-te pensar que se achas que não, começas a pôr em, em perspectiva muitas das relações pessoal que tens, já achas que sim, fazes o mesmo. Porque eu, no âmago da minha essência, não é a Magda, eu acredito que tenho os valores que os meus pais me passaram. Agora, em relação ao Benfica, esses valores estão lá, porque eu consigo distinguir a instituição Benfica das pessoas que lá estão, mas as opiniões são diferentes. Agora, opiniões não são valores. Agora, se só pode haver amizade, acho que não, porque tem que haver respeito. É É um uma. jogo. Eu tive para aí 5 minutos a olhar para a Eu placa acho e que a vou pensar. sair daqui e vou pensar nisso. Eu vou para a Estádio da Luz hoje, para a bola, e vou pensar nessa frase. Mas sabes o que é mais engraçado? É que eu podia jurar que esta frase podia ter sido dita por um jovem de 18 anos de uma geração Hum, diferente da nossa que tem estímulos completamente diferentes sim, daquilo que nós sim. tivemos quando crescemos. Eu acho que as novas gerações são muito mais 8 ou 80 aos meus e aos outros, e os outros são para eliminar. E Eliminar se não não no estás a sentido de teu favor, matar, estás mas de contra, sim. cancelar. Portanto, hoje em Sim, dia há muito essa cultura, não é? Que quem está sim, comigo, quem não sim, está sim. comigo nem sequer quer ouvir. E portanto, isto era algo que eu esperava ler ou ouvir. Hoje em dia, nas redes sociais, eu não ficaria minimamente chocado, porque eu vejo uma data de pessoas a dizer, a falar da união, não, eu não me vou unir a estes gajos, eu quero que eles se lixem todos. Mas eu acho que a O, questão aí é o- os valores, a palavra, aquilo que mas acarreta. eu acho que esse é que é o ponto interessante da coisa, porque eu estou a olhar para o telemóvel porque estava aqui a pesquisar Sim. o tal, que não é uma frase, que é quase um livro, um podcast que vai para o segundo tema. Estava aí a buscá-lo, que é a palavra valores também se tem usado muito, né? E eu próprio, eu acho que já usei hoje neste programa. O lixo, eu não partilho se calhar nem um valorzinho. Mentira, se calhar estou a exagerar, mas eu não partilho os valores que eu partilho pessoas que votam convictamente em Luís Vieira ou em Pinto da Costa, por exemplo. Sim. Não partilho, não partilho. Eu não acho, e eu já ouvi muitas pessoas dizê-lo, não só do Benfica, mas de outros clubes, quando me apanham e falamos sobre futebol, que é ok, o rouba, mas faz, né? Quantas vezes é que nós já ouvimos isto? E já ouvi isto de jovens e de velhos, e eu, Sim, e eu sim. não partilho nada, e isso para mim são valores, e eu não partilho nada disso. Eu prefiro perder a roubar ganhado. Fica aqui escrito e já o disse várias vezes. Eu prefiro perder dignamente a roubar ganhado, a ganhar roubado, a ganhar. Isso. O que é que eu disse? A A roubar roubar ganhei, ganhado. a ganhar roubado. Pronto, e isto ia ser um clipe tão bonito e agora saiu isto tudo estragado.
Eu prefiro Tu depois editas. perder. Não dá, não dá. Isto fica assim, isto não faz mal, isto é assim. Mas se disseres agora, Eu estou faz o clipe na constipado, mesma. eu tenho. Há sempre uma barracada qualquer nestes programas. A ganhar A ganhar roubado. roubado. Eu prefiro perder condignamente, não é? Foi isso que eu disse. Do que ganhar roubado. Pronto, agora já sei Exato. bem. Porque ainda estamos a falar Olá, de Cuca. desporto. A Cuca tem sempre que aparecer. Ainda estamos a falar de desporto, não é? E portanto existem três resultados possíveis e não há volta a dar a isso. E por muito que tu gostes ou não gostes, o Benfica não vai ganhar sempre. E portanto, essa Sim. ideia peregrina que o Benfica tem que ganhar sempre porque não, porque é o nosso destino e porque nós somos assim, e porque o Eusébio, epá, isso não, desculpem, mas não. Nós temos é que estar sempre na luta e ter uma atitude competitiva e criar condições para que isso aconteça e lutar pela vitória, obviamente. Agora, ninguém te pode garantir. Nenhum candidato te vai garantir, nem aquele que tu gostas, nem aquele que tu não gostas, que vai fazer tal e vai ganhar. Pá, eu já vi jogos com 4 bolas nos postos, Benfica Boa Vista, e nunca mais me hei de esquecer daquilo da minha vida. Quando estava o Elton na baliza, tu também te lembras de Eu lembro, certeza. sim. Portanto, há dias que simplesmente a bola não quer entrar e nós já vimos esses jogos e portanto não há treinador, não há presidente, não há ninguém que como disse, faz parte da natureza do desporto em geral, não só do futebol em particular. E portanto é preciso saber também lidar um bocadinho com isso. E agora já estou a entrar um bocadinho na segunda parte, mas já lá vamos. Não, mas e bem, e bem. Porque eu até já me perdi um bocadinho com o roubar e ganhar. Porque a verdade é que esta partilha de valores muitas vezes não acontece. E especialmente aqui no Benfica, e eu estava a pensar nisto em particular ligado ao Benfica, porque se calhar, como dizia o Mário Wilson, o valor mais alto e que toda a gente partilha é o próprio Benfica em si. A ideia do Benfica. O problema aqui é se essa ideia do Benfica é uma ou se vai mudando ao longo do tempo ou se cada um tem a sua, não é? Essa é uma discussão se calhar mais interessante, porque eu de facto não partilho nada. Aliás, eu ouço de um minuto uma pessoa a dizer que vai votar no Luís Vieira e eu começo logo a revirar os olhos porque eu não me revejo nada daquilo. Portanto, isto também são valores de vida, valores de maneira de estar na vida e na sociedade que eu não partilho. E portanto, apesar de sermos benfiquistas e se calhar no fim do dia estamos os dois a celebrar um golo do nosso clube, Sim, eu não partilho valores com aquelas pessoas, não é? sim. Mas, ou seja, eu não preciso se calhar de ser amigo dela. Se calhar precisamos ter os dois aqui uma trégua qualquer onde nos encontramos aqui no meio, em que no final sabemos o que é que ambos queremos o mesmo. Uhum. Ou seja, queremos que o resultado final seja o mesmo, mesmo que Exato. o caminho seja diferente. E portanto, se calhar nesta frase aqui nós não precisamos ser todos amigos, mas se calhar não nos podemos esquecer que queremos todos o mesmo. Eu não sei se isso não tem sido um bocadinho Esquecido? esquecido por causa de todas eu até diria ódio que se gera, Sim. né? As pessoas nem conseguem falar uns com os outros e nem querem ouvir falar aos outros. E eu não estou a apontar o dedo a ninguém, porque eu próprio acabei de dizer. Porque eu ouço alguém a dizer que o Luís Vieira é o maior, eu começo logo a revirar os olhos e dá-me vontade de ir embora. E tu não tiras logo a toalha ao chão e dizes, não, pá, não vale a pena. O que é que eu vou dizer a esta pessoa para o fazer Pois mudar? sim, eu acho que é mais por aí. É tipo, nem vale a pena entrar por aqui, percebes? Nem vale a Não pena, vale a pena. vamos nos chatear, portanto nem vale a pena. Mas eu ponho um patamar, o Rui Costa num patamar diferente do Vieira. Sim. Eu acho que sim, apesar de haver ali muito vieirismo, eu acho que não é a mesma coisa. E portanto, se alguém me diz que vota no Rui Costa, eu não tenho a mesma atitude. Com o Vieira, sim. Ou com o Pinto da Costa, ou com o benfiquistas Sim. que Com o nos Rui anos Costa 90 tu vais diziam que o entender Benfica o precisava porquê. era de um Pinto da Costa. Quantas vezes é que já deves ter ouvido isso também? E Sim. você, o Benfica precisava era de um Pinto da Costa. O Benfica precisava de tudo menos de um Pinto da Costa, Exato. porque isso era a negação quase do Benfica. E Luís Vieira, se calhar, representou muito isso. Por isso é que eu acho que esta frase é interessante, porque eu não concordo com ela, apesar de a entender. É isso, sim. Porque lá está, a questão é os valores e o que é que tu queres, o que é que está, não é o que é que está acima de tudo o resto, mas nesta questão do Benfica, sim, ou seja, a instituição em si, o que é que te fez gostar e o que é que te faz ser benfiquista, e apesar de nós não nos revermos nas pessoas que lá estão, o nosso sentimento ao final do dia acaba por ser nós queremos que a instituição Benfica ganhe porque pá, é isso que nos faz feliz, não é? É isso que vai decidir o teu humor durante o fim de semana, durante a semana, acaba por ser Olha, por falar se em a bola humor, entra ou não. e agora olha para o lado e já vamos com 52 minutos. E, portanto, Fala olha, outra agora vez, isto para que a apareceu. pessoa possa. Oh, rasporta. Pronto, Tinha mas isto isto aqui. para dizer.
tem que ser sempre uma. Como é que tu convences essas pessoas a discutir contigo de forma saudável? É tempo, infelizmente. E às vezes nós não temos tempo. E no Benfica, então, nunca há tempo para nada. Muito bem, então vamos lá então ao segundo tema, que este é o meu. Se calhar isto vai ter que ser um bocadinho mais rápido, porque isto. Nós temos tempo. Vês, nós temos tempo. Não, porque se depois for muito longo eles não veem, depois começam a Ok, queixar-se. também. Então vamos lá a isso. Então agora vou ter que ter um bocadinho de paciência, porque isto foi uma entrevista do David Luiz, o nosso ex-jogador, ao Globo, ao GE, que não sei o que é o GE, deve ser qualquer coisa lá no. Globo Esportes, uma coisa assim. Não faço ideia, lá no Brasil. E então eu vou ler, porque eu acho que vale a pena ler tudo, mas é longo, Sim, mas sim, sim. acho que vale a pena ler tudo. E depois eu passo a bola para tu comentares. Uhum. E que acho que vem um bocadinho na linha daquilo que nós estamos a falar. Em entrevista Sim. ao GE, David Luiz faz reflexão. Isto está brasileiro, perdoem. Querem que eu faça sotaque brasileiro? Faz Podes reflexão escolher. e diz que estamos sobrevivendo e não vivendo. As pessoas hoje estão solidárias por causa da tecnologia, do telefone. Elas não vivem mais um momento, elas querem apenas registar. Elas não estão perto das pessoas porque querem falar com quem está longe. Elas são imediatistas, não só no futebol. Tudo é muito mais descartável, tudo se troca e segue. As pessoas querem plantar hoje para colher amanhã. Então, o trabalho que não é feito de uma maneira que te dê logo o resultado já não vale. A tecnologia trouxe isso, essa é a verdade. As pessoas estão indo para o entretenimento cansadas, depressivas, angustiadas, e ali é a válvula de escape para botar para fora tudo o que estão sentindo. O entretenimento está sendo pressionado e espremido por conta do que é a sociedade de hoje. Estou-me a tocar à porta, volto já. Desculpa a interrupção. É um clássico já deste programa. Eu vou então seguir aquilo que estava a dizer. As 24 horas ficaram pequenas para nós devido ao número de informações que colocamos na cabeça no dia. E isso faz com que a gente viva mais estressada, sem viver o momento que estamos e sufocados pela quantidade de informação. No futebol, a pessoa que está assistindo está pressionada porque quer que você faça o golo, não porque torce, mas porque ela apostou. Acho esta parte muito interessante. Uhum. Quer o resultado porque vai influenciar no mês dela, e isso acabou potencializando mais o lado negativo do que o positivo. As pessoas começam a se basear no que podem ter de imediato, na fonte de renda da vida, e aí depende do David, do Joãozinho, do Zezinho, e tem que fazer o golo. Isso faz com que as pessoas vivam desta maneira e já deixa de ser entretenimento, prazer, mais nada. Deixa de celebrar o golo do seu time e passa a celebrar o que apostou. Acho que esta parte é. Dava para um programa só, Dava. que eu acho que é extremamente interessante, e ainda conclui. Esse é o mundo real, essa é a verdade. E o futebol é um dos braços disso porque envolve muitas coisas: dinheiro, poder, política, paixão, religião. Deixou de ser um entretenimento prazeroso. A nossa geração ainda viveu aquilo ainda viveu aquilo de esperar um mês, 2 meses para ter um bilhete e ir com o pai para o estádio de futebol. O jogo é às 4 da tarde, você chegava ao meio-dia, andava em volta, via as camisas, aquela coisa toda. A troca com as pessoas e até mesmo a rivalidade que era sadia e já não é mais. No fim das contas, estamos sobrevivendo e não vivendo. Eu É sabia, uma reflexão muito sabia que o interessante. David Luiz era uma pessoa inteligente, aliás, bastava ouvi-lo falar. Sim. Mas eu não sabia que era capaz de. E não é por ser um jogador de futebol, mas era por ter um insight tão profundo sobre aquilo que nos rodeia, não só no futebol, mas tudo à volta, que realmente tem impacto nisto tudo, não é? As pessoas parece que hoje em dia deixaram de conseguir comunicar umas com as outras e parece que já ninguém vive no momento e só se vive no futuro e naquilo, só se pensa no que não se tem em vez daquilo que está à nossa frente. Magda? Sim. Era para tu comentar. Era para eu comentar, não, desculpa, é que fiquei perdida a ver o rabo da Cuca. É que já estavas a desculpa. Sabes que eu e gato, eu perco. Ela não me larga Não, agora. não, mas sim, é uma reflexão bastante atual, e também nos faz pensar, principalmente, e disseste bem, fizeste o ênfase certo na questão das apostas e tudo mais, em que tu dás, não por nós, não é comum apostar, mas tu, ao teu lado vais ter alguém que possivelmente está mais interessado no proveito que possa ter do que aquilo que antes lhe dava prazer, que era a equipa dele ganhar. Às vezes até que nem é a tua equipa. Há agora um anúncio de uma casa de apostas, não sei qual é, que mostra tipo o antes e o depois. O antes era tipo um jogo da Liga Grega, ei, que Sim, seca, sim, um sim, jogo sim. não sei do que, que seca. Acho que é o placar. Pronto. E agora é um jogo da Liga Grega, e espetáculo, vamos ver que eu apostei. Yeah.
Ou seja, percebes? E eu Está-te a lembrei-me destas retirar. duas coisas. Aliás, eu Sim. lembrei-me desta frase do David Luiz, que não é nova, que eu até tinha guardado. Ao ver aquele anúncio, eu pensei: ai, é com caraças, isto está mesmo. Este gajo já nem tem noção do que estou a transmitir. É que isto já não é o desporto pelo desporto e o futebol pelo futebol, pelo jogo, é as apostas. Eu tenho aqui um interesse qualquer. E então não admira que é aquilo que o David Luiz, por exemplo, estava a dizer de o futebol deixou de ser prazer. Esta parte eu não sei se concordo tanto que a minha experiência com o futebol nunca foi Para prazer, isto é ti, só pois. sofrimento, não é? Mas entende-se o que ele está a dizer, nem que seja do Sim, ponto de vista do jogador. As pessoas vão ali para ter um escape de todo o lixo que têm que levar com a sociedade. sim, E quando a coisa não corre bem, explodem, não é? sim, E nós vemos o autêntico exagero que se vê nas redes sociais dos jogadores quando uma equipa não ganha, ataques a autocarros, invasões a centros de estágio. Estas notícias são cada vez mais frequentes, não só em Portugal, mas também pelo mundo, e tem muito a ver também com aquilo que nos rodeia, né? E aquilo que nos rodeia não está de forma alguma. hum, Nós não somos imunes a isso. Tudo é impactado por isso, as nossas vidas, as nossas amizades, nós estávamos a falar antes, e também a nossa sim. relação com estas coisas, com os clubes, que para nós Intrínseco, então, é uma coisa tão pessoal. O sim, Benfica tem tantos sócios, mas se calhar cada um vive à sua maneira, porque todos nós temos ligações familiares a tudo isto, e é uma coisa que nós queremos que sempre que. E nós falamos do Benfica e os outros vão falar dos clubes deles. E portanto, uma não vitória ou um não sucesso já é mais do que isso, é quase uma traição, percebes? E estamos um bocadinho nesse ponto, e daí este clima quase insustentável, que rodeia um bocadinho também o Benfica, porque se nós olhamos aquilo que são os nossos últimos tempos, tanto dentro do campo como fora do campo, de facto não há milagres para. Está aqui um cocktail perfeito para uma explosão gigantesca, porque as pessoas estão cansadas das suas vidas, daquilo que os rodeia, de todo o lixo que têm que consumir todos os dias, e depois ainda vão para aquilo que era suposto lhes dar algum prazer e ser um escape, não é? O Benfica, aquilo que adoram, e é um bocadinho a mesma coisa, e então parece que fica tudo maluco, fica tudo desvarado. é. Acabas por não conseguir sair daquele ciclo vicioso e vicia bastante. E outra vez não consegues dissociar as coisas. Não consegues viver, não é? Viver aquilo que te daria prazer, não consegues viver o golo. Repara, a coisa tão simples que é o golo, tu não consegues estar no estádio e saber se vai ser golo ou não. Até isso te tiram. E isto também Sim. vai tirar outra discussão que nós já tivemos tantas vezes por causa do Pois. VAR, não é? Mas é a coisa mais simples, é golo ou não. Nem isso tu já consegues viver. Aquela explosão que Não, tens e repara, quando nem em existe. vitórias em campos históricos europeus o benfiquista parece que já consegue celebrar com gosto, independente da maneira como foi feito. O Benfica ganha em Amsterdão ao Ajax 2-0, um resultado importante. Não faz uma exibição muito positiva, é verdade. Mas parece que as pessoas ficam tristes. Alguns até ficam tristes pela vitória, porque isto é o que ganhamos, mas isto não. Mas eu acho que isto Caraças, não é. isto tem que haver aqui um ponto, e por isso é que esta conversa toda parece que está ligada, Sim. em que mesmo que tu não partilhes os mesmos valores, em que mesmo que tu não votes na mesma pessoa, mesmo que tu não entendas os motivos, no fim do dia é um gol do Benfica, não é um gol do Rui Costa, não é um gol do Vieira, não é um gol do Noronha Lopes, não é um gol do Manteigas, não é um gol do Guerra Madaleno, é um gol do Benfica. Os gols do Richard Rios não são do gajo que custou 30 milhões e foi contratado pelo Rui Costa, é um gol do Benfica, percebes? Uhum. Sim. E eu não sei, e essa é a parte que me deixa mais preocupado. Eu não sei como é que nós vamos sair deste esquema, porque quem lá está também não trabalha muito pela União. Ainda esta semana vimos um texto inenarrável de uma pessoa que lá está, que ninguém percebe o que é que ela anda lá a fazer, chamada Nuno Costa, que vai para o LinkedIn provocar, Enfim. mais uma vez, num texto incendiário, e depois acabou por apagar, dizer que é claramente provocatório, não é? Sim. Portanto, quem lá está também não está propriamente preocupado na apaziguar as coisas. A equipa continua a não responder, já estamos a 8 pontos do primeiro lugar. O handball vai empatar com quase um dos últimos classificados, e a desculpa foi a umidade do pavilhão. Portanto, ou seja, não há aqui uma abordagem serena e introspectiva sobre aquilo que são os problemas atuais. Eu nem sei se há condições para isso, e isso significa que nós no futuro, e o futuro não é este ano, é se calhar os outros todos, nós não vamos conseguir disto, pá. E E não é, depois como é que tu vais conseguir passar isso às gerações que virão?
não sei, era a conversa que nós estávamos a ter. E eu pensei que tu vinhas cá dizer como, porque de facto hoje em dia parece que há muito mais e estamos mais divididos ainda hoje do que estávamos aqui há 4 anos, porque hoje parece que há mais uma facção, não é? Se havia 2, agora há 3, pá, e ninguém fala com ninguém e toda a gente se odeia, ou não se odeia, se calhar odiar é uma palavra forte, mas ninguém gosta uns dos outros. Portanto, eu não sei, pá, eu não sei. As pessoas continuam enfiadas nas suas trincheiras, não irredutíveis, que não gostam dos que estão ao lado. Eu vejo imensas discussões no setor onde vejo a bola, vejo imensas discussões entre pessoas quando a coisa não corre bem, começa tudo aos gritos uns com os outros. Vocês votaram neste, vocês votaram naquilo, e já ouvi É logo isto o pelo menos primeiro, 2 vezes. o primeiro argumento. E acredito que vocês também no estádio onde vocês estão também já viram discussões deste género. Sim. Mas uma coisa eu sei, isto assim nós não vamos a lado nenhum. E não tem a ver, obviamente, que ganhar, não é? E ter uma equipa de futebol que ganha e que joga bem esconde todos estes problemas. Mas eles continuam lá. Sim. Eles continuam lá. Não achas também que assim, este programa não vai trazer respostas, vai trazer mais dúvidas e mais perguntas? Eu já há muito tempo que eu não tenho essa expectativa. Eu só falo porque me apetece falar. E depois há 10 pessoas que ouvem, e se dessas 10 pessoas que tiverem esta conversa com outra pessoa, pronto, já fizemos 3 pessoas pensar nisto, já foi bom. Mas a questão aqui é: tu consegues, e contra mim falo que às vezes também. Penso que estou demasiado ligada, não sei se isso faz sentido, e tentas ir desligando um bocadinho desta questão das redes sociais e tentar viver um bocadinho a tua vida além disso. Nós já tivemos esta discussão N vezes, que cada vez que abres o X parece que ficas logo ainda mais exaltado. Ou seja, eu já dou por mim a evitar ir lá, a evitar ver, a evitar publicar e sair um bocado dessa bolha. E ainda encontrar aquilo que falaste que o David Luiz disse, sair dessa bolha das redes sociais e viver um bocadinho. Mas depois como é que tu fazes outras pessoas fazer o mesmo? E isto põe-se no Benfica, ou seja, em toda a questão que nós estávamos a falar, sair da questão das aparências, sair de lá e ir mais ao âmago das questões, a querer saber. Ou às vezes é uma coisa tão simples como não ter opinião sobre um assunto. Exato. Nós não temos de ter opinião sobre todos os assuntos que nos aparecem à frente, especialmente se nós não dominarmos os assuntos. Às vezes o melhor a fazer é nada fazer mesmo. Porque se não tens nada positivo para dizer sobre uma coisa, deixa passar. Se não sabes, deixa passar. Porque repara, muitas vezes eu dou por mim, e eu já deixei de o fazer, mas fazia. Porque eu não estou, nenhum de nós está imune a estas coisas que nos rodeiam. Tudo isto tem influência sobre nós. E eu dava por mim a fazer essas figuras estúpidas, que era precisava uma capa do Record que dizia qualquer coisa: Benfica quer isto ou Benfica quer aquilo, e eu ia comentar aquilo. Eu na verdade não estava a comentar uma decisão do Benfica ou uma opinião de alguém do Benfica, eu estava a comentar uma capa de um jornal escrita por um Bernardo Ribeiro da vida, e eu estava a cair nesse erro. Eu estava a gerar uma discussão e a dizer provisos baseadas em nada, em coisas que servem precisamente para aquilo, para gerar confusão, para depois eles vão perguntar às pessoas do Benfica: então o que é que vocês acham disso? Isso não é verdade, isso nada disso é verdade. E portanto eu próprio dei por mim a pensar: eu nunca mais vou cair neste erro. Isto já foi há algum tempo, há uns anos. Não quer dizer que eu às vezes não cometa esse erro, mas muito menos do que fazia de antes, que era: sai uma notícia bombástica sobre qualquer coisa, ficas calado, deixas aquilo marinar, deixas ouvir as pessoas do outro lado, esperas 2 ou 3 dias ou umas horas para ver se há reação, se há resposta, se há um esclarecimento, e depois comentas quando tiveres mais factos. Porque estar a pegar em ti, naquilo que tu disseste muito bem, nas coisas que aparecem nas redes sociais, que hoje eu trabalho nessa área e portanto estou à vontade para falar, estão desenhadas para nos virar uns contra os outros, para criar polémicas, porque é isso que vende mais. É um bocadinho a lógica do acidente com que estás-me a espetar as unhas. Do acidente na autoestrada, pá, tu por muito tu queiras, ninguém não consegue olhar. Portanto, é uma coisa escandalosa, uma coisa ali impressionante que toda a gente para ver. E portanto, crias trânsito, mesmo que seja na faixa do lado, no sentido contrário, é inevitável. Portanto, e não é à toa que os canais que têm mais audiência são aqueles canais mais populares que vivem disto. E, portanto, é porque estas coisas vendem, porque isto as pessoas captam a atenção das pessoas. Agora, cabe a nós, individualmente, não como coletivo, mas não é bem sair daí, mas é ter consciência disto, ter consciência que estamos a ser manipulados para isto,
que aquilo que tu disseste do X é exatamente o que eu sinto, ou de X ou de outra coisa qualquer. Eu entro mas dessa em particular, eu entro lá e meia hora depois sinto que estou irritadíssimo com tudo à minha volta, porque só vejo violência, só vejo discussões, só vejo guerras e pessoas à porrada porque eu gosto de boxe e de desportos de combate, então aquilo acha que eu gosto de tudo isso e só me mete lixo de gente à porrada nos Estados Unidos que eu não conheço de lado nenhum. Isso, umas atrás das outras, e eu meia hora depois estou com o meu estado anímico destruído, meu. Eu tenho consciência disto porque eu trabalho nesta área e eu sei porque é que aquilo acontece, mas a esmagadora maioria das pessoas não sabe como é que estas coisas funcionam, e então, como passam, e os miúdos cada vez passam mais tempo nas redes sociais, caem nisto e ninguém sabe porquê. As pessoas já não falam no momento, as pessoas falam muitas vezes através das redes sociais ou através do WhatsApp. Ou às vezes quando estás no. Imagina, estás nas relotes, queres falar, queres ir procurar alguém, tu mandas mensagem para onde é que essa pessoa está. E provavelmente tu sabes onde é que essa pessoa está. Pô, mas isso é o lado prático da coisa, isso até certo, é bom. ok, mas É, estás a perder essa ligação, estás a perder sim, essa vivência. Eu acho que não é só isso, é mais a capacidade de comunicar, de ouvir os outros. Sim, As pessoas, sim. E eu acho que as gerações mais novas, desculpem, perdoem-me se os mais novos estiverem a ouvir, e se calhar esta conversa vai ser uma seca, mas é o que eu quero ter, e este é o voo picado. E, portanto, olha, desculpem lá, mas aqui é o que é. Tem outros programas para ouvirem de falar da bola que rola e do árbitro que é mau. Eu sinto que as pessoas deixaram de comunicar umas com as outras, de saber comunicar, de ouvir. As pessoas só querem ter razão. Percebes? Sim. E o seu lado está certo e não há mais nenhum possível. E isso é muito preocupante. Não necessariamente para mim, eu já tenho 43 anos ou 2, já não me lembro. Mas eu penso muito nisto da minha filha, das gerações futuras, no futuro daquilo que é a política e também o futebol em particular, porque se isto for assim, se as pessoas não conseguem falar, se as pessoas não conseguem passar uma mensagem sem ser a favor ou contra, ou seja, aparece-me um Noronha Lopes da vida que as pessoas não conhecem, mas é um benfiquista quase desde que nasceu. Quase desde que nasceu, ou sócio desde que nasceu, é certamente, mas o sócio quase desde que nasceu, que tem um lugar cativo, que os filhos são todos do Benfica, que adora o Benfica, e que as pessoas olham e eu estou a dar este exemplo, podia dar outro qualquer, como foi o Luís Tadeu, por exemplo. Sim. Que aparece uma pessoa destas, boa, benfiquista, e que só por não ser conhecida e por não andar nos meios destes tais meios de comunicação é logo olhado como desconfiança. Isto é um problema gigantesco, pá. Isto é um problema gigantesco. Quando um benfiquista comum, como eu, como tu, como Noronha Lopes, como outro qualquer que não seja conhecido, quer ajudar o seu clube e não consegue porque só leva com pedradas e pontapés a dizer que tu não és dos nossos, isto está aqui qualquer coisa profundamente errada, percebes? Independentemente de tu concordares com a pessoa ou não, e tu sabes e sabem também, eu não votei propriamente nele. Mas só essa rejeição inicial por não ser alguém da malta faz muita confusão. Porque nós falamos muito, nós estamos numa bolha, mas esquecemos que do outro lado também é uma bolha e é uma bolha maior. E tu não consegues juntar essas duas. E há cada vez mais. Acaba daquilo que tu leste do David Luiz. O que sobressai é estamos a sobreviver e não a viver, e é isso mesmo. Tu resume muito bem aquilo que nós estamos aqui a falar e a refletir. É que tu não consegues depois também sair deste ciclo. Se tentas, acabas por ser puxado por outra pessoa que está ao teu lado, e tu não consegues falar, não consegues discutir, não consegues passar a tua opinião, a não ser que de facto já tenhas uma base com aquelas pessoas com quem estás a interagir tão grande que consegues de facto ter um jantar, um almoço sem olhar para o telemóvel, sem ir pegar noutra opinião qualquer que. Sim, porque isso é outra coisa, tu não consegues formar uma. Tu, daquilo que tu não és tu. O tu é no geral. As pessoas não conseguem formar uma opinião própria. Estão a ser bombardeadas com opiniões dos outros, daqueles que acham que sabem sobre tudo e expõem a sua opinião sobre tudo, passam essa opinião para os outros, mas os outros não conseguem formar a sua opinião e não conseguem depois discuti-la. Ou seja, vão discutir as opiniões dos outros, baseiam-se nas opiniões dos outros e não têm aquele espírito crítico de olhar e pensar, ok,
quais são os meus valores, em que é aquilo que eu acredito. Isto na política, então, olha, nem vamos entrar por Sim, por aí. acaso, na política Eu é um costumo bocadinho dizer, mais estranho, eu até costumo porque dizer, olha-se para os partidos como se fossem clubes de sim, futebol, que é um é, disparate, não é? é muito isso. Eu costumo dizer que eu estudei política e não gosto nada de política, mas as pessoas não conseguem formar a própria opinião, não conseguem discuti-la, não conseguem perceber naquilo em que acreditam, vão mais por aquilo que os outros acreditam, às vezes vão mais por aquilo que os outros acreditam para ou justificar ou criar uma ligação e esquecem-se que podem de facto ah, ter uma amizade, podem ter opiniões diferentes e sobreviverem ou viverem no mesmo mundo, não Sim, precisam ninguém morre de por ser ouvir uma iguais. opinião que vai contra aquilo que era a sua, não é? Exatamente, e é a questão de que nós já Por exemplo, falamos aqui do Benfica. eu acho que todas as opiniões são válidas e verdadeiras até que alguém as prove em contrário. Sim. Mas se tu não tiveres o teu espírito aberto para ouvir essas outras opiniões, tu vais continuar a viver em ignorância porque podes estar. E se continuares a viver pelos Ninguém outros? sabe tudo, pá. Ninguém sabe tudo. Não, Exatamente. todos nós temos uma vivência diferente, uma experiência diferente de vida, vimos de sítios diferentes, de culturas diferentes, muitas vezes. E aquilo que nós damos como certo e garantido para outras pessoas não é verdade. Eu acho que há coisas que são universais, o bem e o mal, né? Bater em alguém, ser mau para outras pessoas, matar alguém, essas coisas todas, isso é transversal a todas, mas aqui estamos a falar de coisas mais pequeninas, pá. Estamos a falar estamos a falar de um clube de Identidade. futebol, são coisas um bocadinho Sim. mais de sensibilidade própria e não tanto destas coisas da diferença do bem e do mal, do matar ou não matar, não é? Portanto, às vezes, olha, às vezes nada, eu não me quero estar a repetir, eu não quero amassar as pessoas, porque eu sei que estas conversas não. Eu não Mas, sei, eu digo que sei, mas não sei. Eu não sei se eu até digo mais, eu não sei se estas conversas são interessantes, não sei se acrescentam alguma mas eu coisa. acho que sim, sabes Não sei se porquê? sequer se Porque fazem falas sentido. pensar, falas pensar Não, mas e as eu não sei se pessoas não fazem pensar. querem pensar. Eu não faço isto para que as pessoas pensem. Eu faço isto porque, muito sinceramente e de forma egoísta, porque neste momento me apetece. E muito bem. Porque, porque tudo o resto daquilo que diz respeito ao Benfica só me dá desgosto. Pá, a verdade é essa. E portanto, eu estou numa viagem de descoberta de como é que chegámos a este ponto, como é que vamos sair dele e como é que vamos falar uns com os outros, das pessoas que gostamos e que não gostamos, e que não precisamos de ser amigos. Nós não vamos andar todos de mãos dadas na união e a cantar o Kumbaya ou ser benfiquista. Mas no fim do dia, continuo a dizer e acredito, no fim do dia, concordo ou não concordo, eu quero o mesmo que querem os que votaram no Noronha Lopes e os que votaram no Rui Costa. Eu quero que o Benfica ganhe, meu. E o caminho que eu acho que se deve fazer para chegar lá é outros acham que é um caminho diferente. Mas no final do dia, todos queremos que o Benfica ganhe. Não precisamos de ser amigos, mas não precisamos de ser inimigos. Uhum. Porque eu acho que isso no fundo só nos prejudica a todos. Pá. Podemos discutir as coisas nas assembleias, nas redes sociais, mas e agora se calhar estou a ser um bocadinho lírico. Isto cá estou, e isto não vai acontecer. Isto é um desejo que não vai acontecer, porque lá está, tudo está desenhado para nos pôr a discutir uns com os outros, e a porrada uns com os outros, e a ameaçar-nos e inflamados uns com os outros. A verdade é essa. Tudo à nossa volta está programado para isso, porque o choque é que vende, não é? Mas individualmente temos que, nem que seja por preservação própria, de pensar, porra, eu não me vou chatear com isto. Deixa o gajo falar, ou pronto, que seja assim, e vais beber um copo e siga a tua vida. E ao final do Seguir dia, que o Benfica aquele tal ganha. mantra de eu não preciso ter opinião sobre tudo. Pronto, se Uhum. calhar às vezes basta isso. Eu E é uma. Não, não, não estás. Não estás a divagar. estou super entupido, Ah, estou com o ok. cérebro meio bloqueado. Eu depois ainda vou a Não, ver isto, perceber mas se isto foi interessante ou disseste. se Não, foi. disseste coisas Se vamos acertadas. publicar isto, isso foi. Isso é construtivo, porque eu também não quero, porque eu penso nisto muitas vezes. Eu durmo mal, não consigo dormir de noite. Pronto, é mais uma coisa que sabem sobre mim. E às vezes tenho podcasts comigo próprio na cabeça a tentar ver se adormeço. E penso-me, pá, Nuno, ok, podemos ter estas conversas mais pessoais sobre a Benfica, mas por favor não te transformes num Gustavo Santos da vida a dizer como é que os outros têm que, tipo guru, a dizer como é que os outros têm que viver a sua vida e que pensar. E portanto, o objetivo disto não é absolutamente nada disso.
Não é criar discussão, mas uma discussão Sim, saudável. é isso. Lá está, se as pessoas pensarem um bocadinho sobre isto, independentemente de terem opinião ou não, ou de concordar ou não, mas se pensarem e se calhar pensam e ficam exatamente no mesmo ponto onde estavam. Epá, e a minha gata agora também está muito chata também de entrar na conversa. Pronto, que sirva para isso. Portanto, não entendam isto como façam isto ou façam aquilo, não, porque não é nada disso. O objetivo não é nada esse. E a última coisa que eu quero é ser um guru chato e a vender livros. Como fazer um Benfica espiritual. Desculpa, mas isso já me faz lembrar bacalhau espiritual. E é mau. Olha, por falar em É bacalhau bom. espiritual, Magda, queres dizer adeus às pessoas? Quero, porque já fica aqui na nossa horinha, não é? Olha, obrigada pelo convite, acima de tudo. Reitero aqui a opinião que a malta tem dado em maioria, que é um formato muito engraçado e fazes muito bem em tê-lo e falar daquilo que te vier à cabeça e aprover. Acho que fazes muito bem. Quem ouvir, quem gostar, ouve, quem não gostar, não ouve. É tão simples quanto isso. Ahm, Obviamente que queres ter menos visualizações e público, por isso é que me trouxeste aqui hoje. Não, eu já tinha de qualquer Agora, maneira. agora é sempre Sabes a que eu perdi subir, muitos tens que pensar amigos nisso. com isto das eleições, não é? E portanto agora falo para menos gente. Ok, agora aí é outra questão. Eram teus amigos? Se calhar não era. Ah, se calhar não era. Pronto, vê. Pronto, mas já discussão para outro dia ou para daqui nada nas relotes quando já tivermos. É verdade, hoje estamos a gravar isto no dia do Benfica É Nápoles. verdade, sim, já demos aí um mini spoiler. Então, nós, quando tu me convidaste, tínhamos falado e vamos falar num pós-derby. Falou-se zero de derby, É pá, sim, porque porque foi o que pá, já se foi. falou nisso, o rescaldo do Benfica Independente podem ir falar Ai, sobre o jogo, ouvir falar sobre o jogo aí. não, mas é melhor não falarmos do Epá, derby. eu vou ser sincero, eu essa parte não. Não, e está muito bem. Era aquilo que eu estava a dizer há Há bocado. tanta Epá, coisa para falar eu sobre o prefiro isto. Benfica, sobre as É pessoas, isso. sobre as ligações, sobre tanta Porque eu coisa. já ando há 7 anos a dizer a mesma coisa sobre o futebol do Benfica e não me apetece estar a continuar a repetir-me até à exaustão. Já não tenho interesse nisso, é mais por aí. Tenho mais interesse nestas conversas pessoais E muito bem. e às E vezes vai obrigada. ser com pessoas como tu e como o Ricardo, e outras vezes vai ser Muitas vezes sozinho ser sozinho. e pronto. E estás no teu direito. O Yeah, programa é teu. é isso. É nosso, o E- programa é nosso. Porque as pessoas também lançam sugestões e também eu gosto de partilhar. Eu acho que estas coisas fazem sentido a ser partilhadas, mesmo que eu esteja aqui sozinho, mas estou a partilhar com outros e depois as pessoas também respondem e eu tento responder Porque sempre nunca também, não sabes é? o impacto que está do outro lado, não é? Sim, pronto. Isto vai-te sempre surpreender. Mas pronto, obrigada pelo Sim, desculpa convite. interromper. Espero que. Não faz mal. Espero que a malta tenha gostado. Espero que lá está, que não achem isto uma seca. Pronto. Pá, Mas se é o acharem já que é. desligaram ou já não chegaram a esta parte, Exato, não te sim. preocupes com isso. Se calhar se calhar já os perdemos quando tocaram a Sim, não, e campainha. estamos há 5 minutos para nos despedir, portanto eles já desligaram, de certeza. Olha, ficou Mas alguma isto coisa por é o dizer de problema que das. querias ter Não, dito e não disseste? Que eu te interrompi ou assim uma coisa? não ficou nada por dizer. Quer dizer, fica sempre alguma coisa que eu dizer. Agora que eu me lembre, não me lembro de nada. Certo. Por isso. Então pronto, então despedimos que é para não roubar mais tempo às pessoas. Daqui a bocado agora vamos trabalhar, depois daqui a bocado ainda vamos para a bola. Ah, a conversa continua. Obrigado a todos os que têm acompanhado o projeto e que têm deixado o vosso feedback, concordem ou não concordem. Espero que sirva, nem que seja para vos distrair ou para vos irritar um bocadinho, sei lá, para qualquer coisa. Sim, agora a malta saía deste. É mais De irritado ouvir ainda, isto agora assim. ouvi isto e fica mais irritado ainda. Pronto, ok, pelo menos já tem alguma Porque. coisa genuína e não são influenciados pela porcaria das redes sociais. Muito obrigado a todos, até à próxima e viva o Benfica. Tchau, tchau. Viva o Benfica.